né? Por favor, desligar. Então, eu vou dar início, então, pessoal, ao nosso ATPC de hoje, tá? Dia 2 de março de 2021. É o nosso primeiro ATPC em 2021, né? Tomara que a gente tenha um ano bom, né? Um ano produtivo, né? O ano passado eu gostei bastante das ATPCs, né? Eu achei que as ATPCs foram bem produtivas, bem interessantes, né? Espero que a gente continue nessa mesma pegada, nessa mesma toada que foi muito bom, né? Esse ano a gente começou com uma mudança, né? Da gente estar fazendo os ATPCs por componente curricular, né? Então todo mundo já está sabendo, né? Eu responsável pela área de História, né, a Chile de Geografia, e o Márcio, que é o PCNP novo, que entrou esse ano, né, que ele está responsável por Filosofia e Sociologia, tá? A Chile está de férias, né, então os professores de Geografia foram convidados a assistir ou de História ou de Filosofia e Sociologia, né, então sejam bem-vindos, né, os professores de Geografia, assim como de História, Filosofia, Sociologia, todos componentes da área das ciências humanas, sejam bem-vindos aqui para esse espaço nosso aqui, tá? Então daí, pessoal, eu vou a pauta da TPC de hoje, o que eu preparei aqui, né? Então eu preparei embora a maioria já me conheça, né? Eu vou fazer uma apresentação, né? Porque surgem professores novos, professoras novas, tal, e então eu vou fazer uma breve apresentação minha no início, tá? E daí eu fiquei pensando, né? Que como o nosso grupo vai estar um pouco menor, né? Em relação ao ano passado, né? Eu estava achando que talvez desse para a gente se apresentar, né? Para vocês se conhecerem melhor, tal, né? Então, uma pessoa se apresentar, falar o nome dela, que escola que é dela, qual área que ela gosta, alguma coisa, né? Aí eu pensei que se todo mundo for se apresentar hoje, por exemplo, talvez a gente fique muito tempo em apresentação, não sei, né? Então, o que eu pensei para hoje seria o seguinte: eu vou fazer a minha apresentação e depois eu gostaria que, sei lá, uns 5 professoras se apresentassem. E depois, na próxima reunião, mais 5 professores, 6, 7, sei lá, eu não tenho um número fixo, outros professores vão se apresentando, para que a gente possa se conhecer melhor e vocês também se conhecer entre vocês mesmos, né? Que eu acho que deve ser uma coisa interessante para a gente estar fazendo, tá? Então, vou voltar aqui para a pauta de hoje, né? Então, a minha apresentação, depois a apresentação de alguns professores. Aí, pessoal, na segunda parte da pauta, eu vou falar sobre o que foi falado no Centro de Mídias, na última ATPC do Centro de Mídias, né? Eu já estava preparando isso anteriormente dela falar, que é uma coisa básica, né? Que é sobre a parte introdutória do currículo paulista na área de ciências humanas, né? Então, o que eu fiz? Eu entrei lá no currículo paulista, na parte de ciências humanas, e fiz um resumo, e esse resumo eu vou apresentar para vocês, né? Então, é uma forma da gente estar interagindo, entendendo o novo currículo paulista, tá? E a segunda parte, né? Eu vou falar sobre a questão de fontes históricas, memória, tombamento, metodologia de trabalho do historiador e uma reflexão sobre o livro Botucatu, Imprensa e Ferrovia que eu escrevi, né? Essa pauta, talvez ela esteja muito gorda. Muito gorda em qual sentido? Talvez seja muita coisa, talvez não dê tempo de apresentar tudo hoje, tá? Caso não der tempo de apresentar tudo hoje, eu termino no próximo ATPC, tá? Então, mas é essa sequência da pauta que que eu pensei para hoje, né? E é óbvio, pessoal, que é importante a participação de vocês, né? É importante a participação de vocês, que vocês façam perguntas, que vocês concordem, que vocês discordem, que a gente faça um debate aqui produtivo, né? Então, é importante a participação de vocês. Fique à vontade para abrir seu microfone, né? Porque eu estou aqui com o PPT na minha tela, então eu não estou vendo o chat, né?
Então, quando você quiser falar, aciona o microfone, a câmera também, né? E fale, e pergunte, participe, né? Eu sempre brinco que aula boa é aula que tem participação, né? Se você pode pegar o melhor professor do mundo, que fala super articulado, super bem, etc e tal, mas se não tiver interação, não tem sentido nenhum, né? Eu acho que vocês devem concordar com isso, tá? Então é isso. Então, uma breve apresentação minha, né? Eu sou professor efetivo na Escola Cardoso de Almeida, né? Para quem não conhece, é uma escola centenária aqui de Botucatu, tá? É um prédio que é tombado, né? Inclusive, eu pretendo falar sobre isso, o que é tombamento, como que funciona essa coisa, né? Essa escola, ela existe há 108 anos, né? Ela fica no centro da cidade, é um prédio bastante grande, um prédio oponente, né? Dentro do prédio você tem uma escada toda de madeira, né? Muito bonito. No andar de cima tem um salão nobre, muito legal, a parede com frisos. E embaixo você também tem um auditório, ele é em forma oval, o teto ele é todo de madeira, uma madeira bem feita, né? Uma coisa que a escola foi inaugurada em 1911, mas não tinha um prédio ainda. O prédio foi inaugurado em 1916. Então, o prédio foi construído em 1916, tá? E a escola, como eu falei, começou em 1911. Então, é um prédio tombado, assim como a escola ao lado, o Cardozinho, que a gente chama, né? Que é a escola mais antiga de Botucatu, ela também é tombada, tá? Então, o meu cargo é lá nessa escola. Eu estou na diretoria fazem 8 anos, né? Estou como PCNP, professor coordenador do núcleo pedagógico, né? E eu fiz a minha dissertação de mestrado que eu fiz na Unesp de Bauru, eu publiquei na forma de livro, tá? Esse livro chama Botucatu, Imprensa e Ferrovia. A primeira edição é de 2001 e eu fiz uma edição em 2016, né? Portanto, esse livro tem a ver com história de Botucatu, tá? Depois, o meu doutorado eu fiz na Unesp de Assis. Aí está o título da tese: A Disputa pela Memória, os filmes Lamarca, 1999, e O Que é Isso, Companheiro, 1997. Se alguém quiser ler essa tese, ter acesso a essa tese, ela está no site da Unesp de Assis, tá? É uma tese de 2008, tá? Tem que entrar lá na parte de História e Banco de Tese. E um outro, aí eu menciono um artigo que eu escrevi em 2016, que foi publicado na revista Olho da História. É um artigo que foi publicado na Universidade Federal da Bahia, tá? E o tema: Memórias Cinematográficas na Ditadura Militar, os filmes, o ano que meus pais saíram de férias, e Cidadão Boyles. Também está disponível na internet. É só colocar lá revista no Google, né? Revista O Olho da História. Coloca o título do artigo, ou pode colocar meu nome inteiro, você tem acesso ao artigo, tá? Admitindo mais uma pessoa aqui. Maravilha. Então, essa é a minha apresentação, né? Brevemente, sou eu sou o Marco, meu nome inteiro é Marco Alexandre de Aguiar, tá? E aí eu gostaria que alguém pudesse se apresentar, né? Eu queria que algum professor, alguma professora pudesse se apresentar. Quem que poderia se apresentar para a gente? Aí, dizer o nome, a escola, se tem alguma área, né? Porque daí também, já aproveitando um gancho, né? No ATPC do Centro de Mídias, não de hoje, no anterior, né? A Elisete, né? A Juliette, né? Juliette, eu gosto bastante dela, acho ela bastante competente profissionalmente, né? E ela estava falando sobre a importância da gente manter uma motivação, né? Da gente manter uma motivação, né? Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo, uma coisa que me motivou recentemente, partilhando aqui com vocês uma experiência, né? Tem uma jornalista da cidade, né, que escreveu um livro sobre história do cinema em Botucatu, né?
porque Botucatu, nos anos 40, 50, foi um centro de distribuição e exibição também de filmes, né? Um político importante na época, né, chamado Emílio Peduti, que ele foi 2 vezes prefeito daqui, foi uma vez vereador também, e ele também era um grande empresário, um cara bastante rico, e ele tinha uma rede de salas de cinemas espalhadas pelo interior do estado de São Paulo, Mato Grosso, um pouco no Mato Grosso e um pouco no Paraná também, tá? E essa jornalista escreveu esse livro, né, falando sobre a história do cinema em Botucatu. Tem depoimento de pessoas que frequentavam os cinemas há 50, 60 anos atrás. Cita, por exemplo, o professor Gamito, né, que é um apaixonado por cinema e que montou um tipo de um cinema na casa dele, um cineclube, e que ele exibe já há muitos e muitos anos. Ele exibe um filme por semana na casa dele, etc. Tal. E aí ela pediu para eu escrever o prefácio do livro dela, né? O que eu fiquei bastante contente, fiquei bastante feliz e escrevi o prefácio, já encaminhei para ela. E aí agora eu estou aguardando de quando vai ser o lançamento do livro, né? Acho que talvez seja no segundo semestre desse ano, tá? Então é uma coisa que me motivou, que está me motivando, tá? Outra coisa que está me motivando, eu estou lendo esse livro aqui, O Oráculo da Noite, é do Siddhartha Ribeiro, tá? No YouTube, né? Eu também tenho assistido muita coisa no YouTube, na área de história, política, economia, de forma geral, assisto bastante coisa, né? E aí, nesses programas que eu assisto, eu gostei bastante desse neurocientista chamado Siddhartha Ribeiro, assisti vários programas com ele, e aí eu resolvi comprar o livro dele, tá? E aí, ele está falando sobre a importância do sonho, do sono também, né? E daí ele vai falar, por exemplo, né? As aves que fazem grandes migrações, né? Tem aves que ficam voando no oceano por 1 mês e meio, 2 meses, né? Migrações de 4.000 quilômetros, super longas, né? A pergunta, elas dormem durante isso? Como que funciona, né, essa questão, né? E aí ele responde que tem o sono de uniemisférico. Uma parte do cérebro da ave dorme, a outra fica acordada. E ela fica com um olho aberto, um olho fechado. Eu achei curioso isso, achei interessante. Tá? E depois, uma questão que ele falou que tem a ver com a nossa área de história, né? Que ele fala que quando, né, o homem surgiu na África, né? E aí teve a grande migração, ele saindo da África e indo para a Europa e indo para a Ásia, né? Que a humanidade se espalhou pelo mundo, né? E depois chegou aqui na América, né? E aqui no Brasil, obviamente, né? Ele fala que o seguinte, que ele imaginou um grupo de seres humanos, um grupo de 1.000 pessoas, e que nesse grupo os mais velhos dormiam mais cedo e acordavam mais cedo, e os mais jovens dormiam mais tarde e acordavam mais tarde, né? Isso tinha uma estratégia de sobrevivência. Por que de sobrevivência? Porque sempre tinha alguém acordado para avisar se algum predador quisesse atacar eles, né? Então, se um leão quisesse atacar eles, se uma cobra, sei lá o que, né? Se algum animal quisesse atacar eles, teria alguém sempre acordado para poder avisar o grupo para se proteger, né? Então, eu estou falando tudo isso porque eu penso aqui o nosso espaço de ATPC como um espaço para estar motivando a gente, né? Para estar motivando a gente, né? Porque senão, se a gente vai para a aula, para a vida sem motivação, fica complicado, fica chato, né? Então, a questão da motivação. Então, dentro disso, pessoal, eu gostaria então que alguém se apresentasse, alguns professores se apresentassem, né? Eu lembro, por exemplo, ano passado, a professora Vanessa, ela falou sobre ligas camponesas, deu para perceber que é um tema que ela tem atração, que ela gosta e assim por diante. Assim como os outros professores também se apresentaram, né? Inclusive também esse ano eu quero manter essa coisa de vocês estarem falando, né?
Então, quem quiser pode falar para mim, ó, Marco, eu gosto de falar sobre tal habilidade em história, tal tema em história. Eu poderia falar para os professores? Sim, né? Daí a gente combina, né? Então, por exemplo, daqui a 15 dias, nós sempre temos 2 ATPCs, né? Eu posso fazer um e um professor, uma professora podem fazer a segunda parte, né? A gente divide conforme a conveniência aqui, né? Podemos ter 2 professores falando, né? Eu senti o ano passado que é sempre bom ter mais do que um professor, né? Uma professora falar, Marcos, se você for falar sozinha é chato, tal, né? Então, seria legal, então, por exemplo, daqui a 15 dias, nós tivermos um professor, uma professora falando aqui para nós, tá? E assim a gente seguir no decorrer do ano todo, né, com a participação de vocês, tá? Então, então é essa introdução que eu fiz aqui para vocês, né? Tem algum professor ou professora que poderia se apresentar, falar seu nome, falar sua escola, falar se tem algum interesse específico por história, se quiser falar onde é formado e assim por diante. A palavra é de vocês. Bom dia. Posso ser eu? Pode ser. Meu nome é André. Inicialmente eu era efetivo lá do IECA também, né? Mas eu pedi remoção. Estou hoje no Manuel Patrício. Sou formado em Assis. Eu fiz uma pós-graduação Lacto Sensu na USC, né? Universidade do Sagrado Coração, em Bauru, chamado História, Cultura e Poder, que é mais voltado para história cultural, história das mentalidades, né? Por exemplo, alimentação na Ásia, religião durante o período do Império Romano, entre outras coisas. É a área que eu me interesso. Ultimamente, o que eu tenho estudado, eu estava estudando o livro História da Vida Privada, né? O volume 3, que é da República, da bela época até a Era dos Rádios, e estava estudando através desse livro, né, o contexto cultural do período, e eu também lendo o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um livro, né, um romance pré-modernista, que justamente fala desse período, né, o personagem principal é um nacionalista, né, super, e ele tá, na verdade, ele é um secretário que trabalha num quartel general, né, no quartel do Exército, e ele está justamente quebrando com alguns costumes, né, conservadores e indo para um período mais moderno, né? Então eu estava juntando essa literatura, né, do Fim de Policarpo Quaresma com esse livro, A História da Vida Privada, para entender um pouco a cultura, né, a mentalidade e os costumes das pessoas durante a Primeira República. É isso que eu queria falar para vocês. Então, repetindo, meu nome é André Neves, sou professor de História da Escola Manuel Patrício, na atualidade. Obrigado, bom dia a todos. Oi, bom dia. Meu nome é Rodrigo, eu sou formado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. Só um minutinho. Tudo certo? Posso falar? Sim, pode falar, Rodrigo. Legal. Pode falar, sim. Então, eu sou Rodrigo, sou formado pela Universidade Federal de Ouro Preto, sou professor do Estado há 17 anos, estou na PEI Dom Lúcio, e o meu foco principal, aliás, a minha orientação como professor é o materialismo histórico, e o meu foco principal é criar um senso crítico e político nos alunos. Muito obrigado. Valeu, André, valeu, Rodrigo. Vou comentar um pouco em relação ao que o André falou primeiro, né? Então, ele falou, por exemplo, do livro História da Vida Privada, tem História da Vida Privada no Brasil, né? E o História da Vida Privada, História Geral, né? E essa coleção de livros, né? Tem em todas as nossas escolas, foi distribuído, né? São vários artigos bastante interessantes, né? Depois ele citou o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é literatura, né? Um livro de literatura bem interessante. Tem o filme, né? Baseado no livro, né? E na TPC do ano passado a gente falou, né? Mas tem muito mais coisa para falar a respeito disso, né?
do historiador usando a literatura enquanto fonte histórica, né? Então, já como na minha pauta, né, um dos temas é a questão da fonte histórica, né, que o historiador trabalha, né? Então, é óbvio que já há um campo bastante vasto do historiador utilizando a literatura enquanto fonte histórica, né? E bem legal que o André colocou, né? Essa conexão que ele está fazendo, né? E lembrando que tem o filme também, né? Do Triste Fim do Policarpo Quaresma, para quem quiser assistir também, vale a pena, né? E também a questão do Rodrigo, né? Legal saber que o Rodrigo está no MAPEI, né? Está lá no Dom Lúcio, né? Essa perspectiva crítica, essa pegada, né? O materialismo histórico, né? Acho que ele está se referindo à questão do marxismo, né? E a questão de desenvolver perspectiva crítica e política em relação aos alunos. Legal, tá? Quem mais gostaria de se apresentar? Oi, Marcos, tá me ouvindo? Sim. Eu sou o Ailton, professor de Geografia. Oi, Ailton. Tudo bem? Legal, Ailton. Seja bem-vindo aí, Ailton. Valeu. Fala aí. Então, aproveitando a oportunidade, a gente sempre está alinhado aí no caso do audiovisual. Hoje eu estou na PEI, na Erso Miranda, na cidade de Bofete, e a gente tem trabalhado alguns conteúdos e queria dividir com os colegas e compartilhar com os colegas aqui o que vem acontecendo. Diferente de Botucatu, aqui as aulas estão funcionando de maneira escalonada entre os alunos. Para que a gente pudesse fazer uma interação melhor aqui, a gente criou alguns vídeos que a gente disponibilizou para a comunidade referente ao que acontece na escola, para que os pais tenham toda a ciência dos protocolos de segurança que acontecem na escola, uma escola muito bem organizada, o pessoal é sempre muito solícito em fazer as tarefas, o pessoal da coordenação é extremamente dedicado em explicar para os alunos e para os professores como devemos nos comportar. E essa semana aqui a gente lançou a rádio web na hora do lanche. Então, é uma rádio em que a gente utiliza os alunos, que eles comentam algumas histórias, eles comentam sobre a comunidade e também sobre as habilidades de todas as matérias. Então, conforme for o andamento, a gente vai incluindo as outras disciplinas e fazendo que essa rádio possa facilitar e também deixar mais amistoso a hora do intervalo, e vai ser disponibilizado nas mídias sociais para que também seja uma fonte de aprendizado para a comunidade. Porque hoje a escola, acredito que é uma escola sem muros, é uma escola que não só ajuda os alunos, como também instrui a comunidade. No mais, um imenso prazer em revê-los, conversar com os colegas e a alegria de sempre de tentar transformar essa escola numa nova escola, a escola do século XXI. Muito obrigado a todos. Valeu, obrigado, Ailton, pelas palavras aí, né? O Ailton sempre participa da mostra de curta-metragem, né? E é sempre um professor voltado para essa questão do audiovisual, de fazer filmes, de tecnologia, né? 3D e outras coisas, né? E agora com essa questão do rádio lá na escola na Erson, né? É bem interessante, bem legal, né? E a gente pode ir conversando a respeito para um dia, né? Talvez o Ailton falar mais detalhadamente dessa experiência que ele está tendo lá na escola dele, tá? Mais alguém gostaria de se apresentar? Bom, eu vou aproveitar e me apresentar, então, Marco. Alguns já Legal. Me conhecem. Valeu, Meu nome é Rayana. Eu, na verdade, esse ano eu estou tendo a felicidade, Marco, de ter atribuído História. Então, além, né, de lecionar também Filosofia e Sociologia, esse ano estou me sentindo muito bem, graças a Deus, de ter finalmente atribuído História, que é o que eu amo. Eu adoro também Filosofia e Sociologia, mas História é o que eu gosto de verdade. E esse ano também estou tendo a felicidade de lecionar no Renato Angelini,
que é uma escola muito boa, toda a equipe, é sensacional a gente poder trabalhar em equipe, de fato, né, onde todo mundo se ajuda, e independente de disciplina, né, e está sendo bem legal. Então, esse ano começou muito bom. Bom, como eu disse, meu nome é Rayana, eu sou de Porangaba, mas eu estou lecionando na quadra, no José Lopes, e no Renato. É isso, bom dia para todo mundo. Valeu, Rayana, fico contente que você pegou aulas de história, né? A Rayana, no ano passado, também se apresentou aqui para nós, né? Uma parte da fala dela foi voltada à questão de fotografias, né? E fotografias de Porangaba, né? Eu acho interessante, eu acho legal, né? A gente aqui no nosso ATPC, né? Está falando um pouco sobre a nossa região, né? Falando sobre a história das nossas cidades, sobre a cultura da nossa região e assim por diante, tá? Eu vou, se tiver, estou pensando em mais um professor, um último professor ou professora para se apresentar. Depois a gente vai continuar as apresentações em outros ATPCs seguintes, né? Que é para a gente ter esse intercâmbio entre vocês, né? Alguém gostaria de se apresentar nesse momento? Bom, legal. Então, se ninguém mais nesse momento quer se apresentar, eu vou seguir aqui a TPC, né? Então, em outras oportunidades, né? Na próxima semana, outros 4 ou 5 professores se apresentam, na outra, e assim a gente vai seguindo, tá bom? Tá? Então, eu vou começar aí sobre essa parte que eu comentei com vocês, que é sobre a parte introdutória do currículo paulista na área de ciências humanas, tá? Então, no meu resumo, eu coloquei aí a questão de atender às demandas da sociedade contemporânea, né? Então, todo o currículo paulista, não só na área de humanas, né, está voltado para isso, né, para um melhor viver na sociedade contemporânea, né? Eu até me recordo do Rodrigo, ano passado, né, que a gente estava debatendo sobre essa questão da atitude historiadora, né, da relação passado e presente, né, e que estudamos o passado buscando uma compreensão desse presente, né, e buscando também uma intervenção nesse presente, né, tentando modificar essa realidade, né. Depois, também, dentro dessa introdução, está que nós temos que estar antenados ao projeto de vida dos alunos, né? Projeto de vida, né? Que agora temos essa disciplina do Inova, chamado projeto de vida, né? Então, a ideia é de que o aluno tem o seu projeto de vida, né? E em nossas aulas, de acordo com o currículo paulista, né? Que agora está sendo chamado de currículo em ação também, né? Então, currículo paulista ou currículo em ação, né? É uma denominação nova aí, né? Mas é a mesma coisa, né? Currículo paulista e currículo em ação, né? Tem essa questão de nós estarmos ligados em relação ao projeto de vida, tá? Outra questão que é colocada, a importância do debate público, né? Então, a importância do debate público para o amadurecimento de ideias, né? Então, propor soluções para os problemas sociais, políticos e ambientais, né? E aí, a partir de atualmente, fui eu que coloquei, né? Até aqui eu coloquei o resumo lá, né? Então, o debate público, a importância do debate público, né? E também a importância de soluções para os problemas sociais, políticos e ambientais. Obviamente que no debate público ele é bastante amplo, né? Então a gente tem a influência dos meios de comunicação de massa, né? Dos jornais, da televisão, da internet, das pessoas que escrevem livros. E o debate público é algo bastante amplo, né? E aí atualmente está tendo essa questão das fake news, né? Então eu acho que também o conceito pós-verdade, né? E aí, uma coisa importante para a gente estar pensando na sociedade contemporânea, né, e estar discutindo, debatendo com os alunos, essa questão das fake news, né, de
mostrar como elas são construídas, né? Aquela fake news muito ruim, que é mal feita, que você vê que é grosseira, essa não é tão problema, né? O problema é aquela mentira, né? Que é bem montada, né? Que é bem articulado, que pega um pouco de verdade, mente, essa que é a mais perigosa, né? Então, eu acredito que cabe a nós aqui, né? Desmontar e tentar refletir com os alunos de como são produzidas as fake news, tá? O currículo paulista, ele segue a Base Nacional Comum Curricular, né? Então, primeiro foi homologada a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental e depois foi homologada a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. Então, a Base Nacional, como o próprio nome diz, é um documento que se refere ao Brasil como um todo, né? E obviamente, que o currículo paulista, e aí cada estado construiu ou está construindo o seu currículo, né? Então, cada estado tem o seu currículo, nós temos o nosso, tá? E dentro dessa questão, nessa introdução, é colocada a questão que nós precisamos favorecer a contextualização para a apreensão e intervenção na realidade, né? Então, isso que eu já comentei, né, dessa coisa da gente intervir na realidade, né? Contextualização é uma coisa muito importante para nós, historiadores, né? Mas, obviamente, é importante para todas as áreas, né? Geografia, filosofia, sociologia, né? E é importante a gente ter essa conexão com áreas, né? Agora eu estou falando aqui para vocês, eu estou lembrando de um programa que eu tenho assistido, chama Conexão Xangai, que são economistas, mas tem um historiador também falando, né? E eles convidaram o Silvio de Almeida, que é um filósofo ligado à questão do judiciário, né? Que ele escreveu um livro sobre o racismo, né? Chamado Racismo Estrutural, né? E aí ele faz uma crítica a certos economistas, né? Que querem ficar somente com a economia, mas não querem interagir com livros de filosofia, livros de sociologia, de história, ou seja, o cara fica muito fechado dentro da área dele, né? E ele coloca que isso não é nada legal, não é nada interessante, né? Pelo contrário, né? Então, nesse sentido que eu falo dessa questão eu sou de história, vou me interessar também por filosofia, vou me interessar também por sociologia, por geografia e assim por diante, né? E aí a questão da contextualização, né, tem a ver basicamente situar no tempo e no espaço, tempo e espaço, né? Tempo e espaço. Então, se eu vou estudar lá, por exemplo, né, me veio à cabeça aqui a Inconfidência Mineira, a coisa mais básica que eu preciso na aula situar para os alunos, né, é onde que aconteceu, o espaço, o lugar e o tempo que ocorreu, quando que ocorreu, né? Então, quando eu falo em Inconfidência Mineira, obviamente já dá o nome de onde foi, o espaço, Minas Gerais. Então, eu acredito que o professor de História mostrar um mapa do Brasil mostrando onde fica Minas Gerais, depois mostrar um mapa mostrando, por exemplo, Ouro Preto, né, e as cidades vizinhas, né? O tempo, né? Quando que aconteceu a Inconfidência Mineira? Aconteceu em 1789, né? O Brasil ainda era colônia de Portugal, né? O que acontecia na Europa? Então, na Europa estava começando a Revolução Francesa, né? Havia o Iluminismo, né? O movimento filosófico. Esse movimento filosófico vai influenciar no Brasil e vai influenciar na Inconfidência Mineira. Então, tudo isso aí faz parte do contexto, tanto o contexto interno, né, quanto o contexto externo, né? Então é isso. Aí, nessa introdução, começa falando sobre os componentes da nossa área, né? Então começa falando sobre filosofia, tá? Então aí, se a gente for ver a história da filosofia no ensino da educação básica, nós vamos ver que a filosofia existiu durante um período, depois ela foi retirada, depois ela existiu, depois foi retirada, né? Então é um histórico aí, né?
E em 1998, né, eu acredito que deva ser porque a filosofia é muito questionadora, né, faz as pessoas pensar, né, não sei se é um clichê falar isso, mas de qualquer maneira eu concordo com essa visão, né? Então a filosofia leva à reflexão, né, faz as pessoas pensarem, né? Então por isso essa questão que eu mencionei, né? Então, e vocês ficam à vontade então para me interromper, se vocês quiserem interagir, falando, concordando, comentando, discordando, perguntando, fiquem à vontade, tá? Então, em 1998, o PCN, o que é PCN, né? Parâmetros Curriculares Nacional, né? Para aqueles que são, para os mais novos, talvez não saibam o que é, né? Era o documento que norteava a educação brasileira, né? Antes da Base Nacional Comum Curricular. Então, antes da Base Nacional Comum Curricular, você tinha o PCN, Parâmetros Curriculares Nacional, né? E aí, em 1998, filosofia é recolocada no ensino médio, tá? E aí, um trecho que eu coloquei do resumo que eu fiz, né? A partir da BNCC, o campo filosófico composto pela história da filosofia, metafísica, ética, filosofia, política. Não deixou de lado questões acerca da justiça, solidariedade, autonomia, compreensão, reconhecimento da diferença, respeito e responsabilidade consigo, com o outro e com o mundo comum que habitamos, né? Eu coloquei entre parênteses aí, né? Como está falando da questão da justiça, né? E aí nós sabemos que a sociedade brasileira ela é bastante injusta, né? Nós temos uma desigualdade social muito grande, né? Então você tem uma elite com um padrão de vida altíssimo, né? E uma base da população com padrões de vida muito baixos, né? Então cabe a nós, né, da área de humanas principalmente, né, a gente debater, refletir para tentar reverter essa desigualdade social, para tentar amenizar, diminuir essa desigualdade social, né? Então eu acho que é uma questão que o professor de filosofia pode estar tratando, tá? A parte de geografia, as mudanças ocorridas no espaço geográfico. E aí reconhecendo o nosso papel nas dimensões geopolíticas, econômicas e socioambientais, leitura do lugar e do território, educação cartográfica, né? Acho que Marcos, pode falar, Ailton, fala aí. Marcos, eu aproveitar essa oportunidade nesse slide aí que está na minha tela, as mudanças ocorridas no espaço geográfico, reconhecendo nosso papel nas dimensões geopolíticas, econômicas e socioambientais, leitura do lugar e do território, educação cartográfica. Olha que legal também contribuir aqui com os colegas e quem sabe algum professor de geografia também queira fazer isso. Aqui na cidade de Bofete, como professor de geografia, a primeira coisa que eu chego é analisar a cidade para que eu possa ajudar a melhorar alguma situação em que a cidade se encontra. Notei aqui na cidade que a temperatura aqui ela é bem alta, sabe? Faz muito calor em Bofete, mas muito calor mesmo. Oscila entre 32 e 33 graus, assim, tranquilamente. E aí, fui pesquisar pelo município Verde Azul, que é uma plataforma do governo em que registra os controles ambientais. E percebi que desde 2016 foi o último registro de arborização na cidade. E aí o nosso projeto que vai se iniciar na semana que vem, mas já posso compartilhar com vocês, porque a gente já tem a pauta dirigido pela coordenadora professora Patrícia de História, da Naerson Miranda. A gente vai fazer a partir da semana que vem uma visita virtual com os alunos através das ruas de Bofete. Vamos também conhecer as ruas de Botucatu. Botucatu é a quarta cidade dos 645 municípios do estado de São Paulo no quesito município verde azul. E a gente vai, por meio dessa problemática, a gente vai propor ao Legislativo de Bofete
para que solicite ou crie um projeto para que seja feito uma arborização na cidade, para que a gente evite todo esse calor por meio de um conceito de geografia que são ilhas de calor. Ilhas de calor são a falta, um dos itens são a falta de arborização, que faz com que a temperatura oscile muito para cima. Então, dentro desse slide que você passou, eu achei importante eu dividir com os colegas aí, porque quem sabe alguma cidade de algum colega aí também esteja com esse problema de falta de arborização nas cidades, fazendo com que a qualidade do ar seja mais baixa e também a temperatura seja elevada devido a essa reflexão que acontece dos raios solares. No mais, obrigado mais uma vez por poder participar. Valeu, Ailton, pelas palavras, legal, né? Essa questão da arborização, né? E essa intervenção na realidade, né? Então, tem tudo a ver com o currículo paulista, né? Que é a questão que a gente já estava falando anteriormente, né? De que buscar uma intervenção na sociedade contemporânea, na sociedade atual, né? E, no caso, aí vocês voltado para questões socioambientais, né? É muito interessante, muito legal, muito bacana, tá? Na parte de história, eu coloquei essas questões aí, né? Importância de dialogar com os outros componentes de humanas, isso vale para todos os componentes, está lá na introdução, tá? Ampliação da capacidade cognitiva do estudante, então também acredito que isso vale para todos os componentes, né? Você fazer com que o aluno tenha maior conhecimento, né? Aprenda mais, né? Outra questão que eu coloquei é instigar o estudante a produzir ideias e respostas aos seus questionamentos, né? Então, o currículo paulista está dizendo que nós devemos instigar o estudante a produzir ideias, a tornar esse aluno questionador, buscar respostas para as questões dele, né? E aí eu coloquei entre parênteses, né, para que o aluno seja questionador, o professor deve ser, né? Então, o professor também deve ser questionador, tá preocupado com questões, está focado em alguma coisa e assim por diante, né? Como todos os professores que falaram aqui, professora que falou aqui também, mostraram essa pegada questionadora, né? E que, porque eu penso que nós temos uma influência sobre os alunos muito mais pelo que nós somos, não tanto pelo que falamos também, mas mais pelo que nós somos, né? Então, o que a gente é. Então, se a gente é bastante questionador, a gente vai estar influenciando os alunos nesse sentido, tá? Continuando aqui, né? No resumo que eu fiz, cidadão crítico, pertencente a determinada localidade com características e identidades próprias. Então, a questão da identidade também tem muito a ver com história, né? Essa coisa que eu falei lá do tombamento, por exemplo, né? De um bem que deve ser preservado, né? Que deve ser preservado historicamente, né? É porque é um bem que tem muito a ver com a comunidade em que aquele bem está inserido, né? Então, vou dar o exemplo, né, da Escola Cardoso de Almeida, né? Eu estudei na Escola Cardoso de Almeida, né? Do antigo pré-primário, né? Depois, né, na época chamava primeiro grau, segundo grau, né? E depois virei professor da Escola Cardoso de Almeida. Então é óbvio que eu tenho uma certa identidade, um certo amor para com essa escola. Assim como eu, muita gente de Botucatu estudou nessa escola, né? Então é óbvio que também ela fica no centro. Então é algo que tem a ver com a identidade nossa. Isso tem a ver com história, né? Cada um aí na sua cidade também provavelmente deve ter alguns lugares, né, que fazem parte da identidade, fazem parte da memória das pessoas, da memória coletiva, né? Então, eu acho que tá. Características e identidades próprias. Processo que deve exigir a capacidade cognitiva da observação, da descrição, do estabelecimento de relações entre presente e passado, né? E aqui eu coloquei entre parênteses, aí fala sobre observação, né? Você observar a sociedade, né? Eu fiz um link
um pouquinho diferente, mas com o mesmo sentido, que eu fiz o link com o que a Juliette falou na semana passada, né? Sobre uma atividade com uso de fotografia, né? Para o aluno descrever uma fotografia, né? Então, eu lembro dessa atividade, que eu acho que é uma atividade interessante, né? De você pegar fotografias do passado, então pegar fotografias da sua cidade, sei lá, eu de 50 anos atrás, 100 anos atrás, não sei, de alguns anos atrás, e comparar com o presente, né? Uma foto atual, né? E aí eu lembro dela pedir para descrever uma fotografia, né? E ela própria faz uma descrição de uma imagem, né? Então, eu fiz essa articulação, tá? Fiquem à vontade para me interromper, para trocar ideia, para conversar, tá bom, pessoal? Aí, na sociologia, a questão do estranhamento e a desnaturalização do olhar, né? As categorias apresentadas na BNCC e adotadas nesse currículo apontam objetos de conhecimento a serem ensinados pelos professores e aprendidos pelos estudantes, garantindo a especificidade da sociologia, mesmo em um contexto de área, né? Então, acho que, né, a questão da sociologia, né, a questão da desnaturalização do olhar, né, não sou sociólogo, né, mas eu entendo que nosso olhar, muitas vezes, ele é condicionado, né, ele é condicionado pela mídia, por vários fatores, né? E aí cabe à sociologia mostrar que esses olhares, eles são construídos, são produzidos, né? E que, ao pensar sobre isso, né, ele pode ampliar a sua visão de mundo, né? E fugir, né, de certos condicionamentos que só atrapalham a gente, só dificulta, né? Aí, seguindo na questão do resumo da parte introdutória do currículo paulista na área de ciências humanas, né, tem esse subtítulo, né, breves considerações sobre a articulação entre os componentes da área, né? Então, a área de ciências humanas, interesse interrogativo, caminhos da polêmica. Aí ele lança uma pergunta, né? É possível compatibilizar a produção e consumo para todos e preservar o meio ambiente? Eu vou ler as duas perguntas e vou pedir para alguém responder, né? E a outra pergunta, por que algumas pessoas são mais vulneráveis socialmente que outras, tá? Vou reler as perguntas, aí eu vou pedir para alguém responder para a gente aí, tá? Então, a pergunta é possível compatibilizar produção e consumo para todos e preservar o meio ambiente? Por que algumas pessoas são mais vulneráveis socialmente que outras? Quem poderia responder para a gente? O que vocês acham aí, pessoal? É possível compatibilizar produção e consumo para todos e preservar o meio ambiente? Será que é possível? E por que algumas pessoas são mais vulneráveis que outras? Por quê? O que vocês acham? Oi, Marco, é a Rayana. Olá, Rayana. Então, eu sempre penso nisso. É uma coisa que eu tenho muito, assim, na minha cabeça, essa coisa do capitalismo, né, da produção, e para fazer com que seja sustentável, né? Eu sempre penso nisso, eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu, por exemplo, eu parei de comer carne de bovina já faz muito tempo, porque destrói a Amazônia. Então, assim, eu penso, lógico, né? Pode pensar que uma pessoa não faz a diferença. Mas eu falo para os meus alunos que a gente tem que procurar o mínimo, se cada um fizesse o mínimo de coisa, por exemplo, a questão da reciclagem. Nossa, você vai no mercado, você pega as embalagens, tem tanto plástico desnecessário. Eu acredito, sim, que dava para fazer um capitalismo sustentável.
eu sempre digo que o capitalismo no nosso mundo atual, ele é o melhor sistema econômico que a gente pode ter, de fato, né? Não tem como dizer que existe um outro por enquanto, mas eu acredito que ele deveria ser reinventado, né? Para se tornar mais sustentável, e eu acredito sim que dá para fazer isso. Legal, Rayana, obrigado aí pela sua participação, né? Eu me lembrei de um detalhe que eu também agora, essa questão de você pegar sacolinha plástica, né? Eu nunca conseguia, né? Agora eu já tinha uma sacola aí, na verdade, né? Mas agora eu estou deixando no carro, né? E toda vez que eu vou no supermercado, nas 3 últimas vezes, eu usei essa sacola e acho que agora eu estou adquirindo esse hábito, né? Então, justamente isso é uma coisa que eu acho tão simples da gente ter uma sacola, né? Dessas sacolas que é reutilizável, é tão simples, tem coisas que são muito simples mesmo. De você, por exemplo, ter uma garrafinha sua de água e encher, não ficar comprando garrafa de água. Tem tanta coisa que a gente pode fazer para diminuir, né? Para ajudar o planeta, porque é o que eu falo, o planeta não precisa da gente, né? A gente que precisa do planeta. Legal. E aí, assim, pensando mais em larga escala, né? Por exemplo, floresta amazônica e outros biomas, vamos dizer assim, né? A questão que dá para explorar economicamente, quer dizer, dá para ganhar dinheiro, né? Com os produtos da floresta, por exemplo, né? E ao mesmo tempo preservar, né? O Brasil tem um certo know-how, uma certa tecnologia nesse sentido, né? Já tem o conhecimento, né? Temos aí o IBAMA, tal, e outros órgãos, né? Que nós deveríamos valorizar e preservar mais, né? E cuidar mais, porque eles são bastante importantes, né? Mais alguém gostaria de se posicionar, colocar alguma opinião? Alô, Marco? Oi. Oi, tudo bem? Aqui é o Edinaldo. Eu sou professor de História Oi, aqui no Edinaldo, Colégio legal. Vila. E com relação a essas perguntas, Marco, são perguntas muito boas, bem instigadoras, né, para o nosso contexto. Eu acredito, analisando a nossa condição, né, brasileira e tudo mais, conciliar produção e economia, isso é possível se nós pegarmos como exemplo o movimento dos trabalhadores sem terra, né? A economia solidária, é possível sim conciliar. No entanto, discordando com a companheira Rayana, que acabou de falar que há possibilidade de um capitalismo mais social, né, ou mais humanista, ou melhorado, eu não acredito nessa possibilidade, pois se nós, como sociedade, como humanidade, não mudarmos a forma predatória com que nós estamos lidando com o planeta, não adianta nada. Você pode trocar petróleo por gás natural, só que a forma predatória, sendo mantida, ela continua com um processo de degradação do planeta. Então, se não houver uma reflexão verdadeira e profunda que saia do discurso e entre para o campo prático, não apenas individualmente, né, de desligar a torneirinha, de levar sacolinha plástica, e isso não se efetivar como uma política pública, local, estadual, nacional e global, Consegui conectar para não dizer que não nós estaremos como humanidade fadados ao fracasso, né? Acho que isso é um pouquinho do que eu tenho talvez a contribuir ou talvez até mesmo instigar os demais colegas. Obrigado. O Edinaldo, eu só não peguei a escola que você é fazendo favor. Qual que é a sua escola? Aqui é o Euclides Carvalho Campos, Sevilla. Sevilla, legal, Edinaldo. Valeu pela contribuição, bem legal, bem bacana, né? Alguém quer, eu tenho alguma coisa para comentar, né? Quero saber se alguém quer comentar em cima, alguém quer entrar na conversa e tal.
Bom, eu diria o seguinte, que a hora que a gente estava falando, que eu falei o exemplo da sacola, né, etc. Tal, é lógico que também eu pensei que coisas estruturais, né, destroem muito mais e que realmente é difícil, né, a gente resolver a questão ambiental só tendo cuidado com a sacola, esses cuidados menores. É óbvio, né, mas essas coisas também são importantes, eu penso, né, essas coisas são importantes, né, esses pequenos cuidados que a gente pode fazer, eu acho que já é alguma coisa, mas também concordo que a gente também deve se mobilizar para pensar a sociedade, transformar a sociedade de uma forma bastante ampla, né? Essa questão de cooperativas, né, do MST, que o Edinaldo mencionou, né, eu também tenho uma certa simpatia, né, tem algumas questões interessantes, sim, eu gosto, né, acho bacana, né, mas é óbvio que a gente tem um dilema enorme aí, né, sei lá, né, acabar com o capitalismo e conseguir produzir uma sociedade melhor, vamos dizer assim, né? Estamos nessa batalha, vamos dizer assim, né? E é bom a gente pensar historicamente, né? E também analisar as experiências anteriores que nós tivemos, né? Alguém levantou a mão, acho que quem que levantou a mão que eu não consigo identificar o nome? Pode falar quem Oi, levantou a Marcos, mão. sou eu de novo, a Rayana. Só queria Vai lá, complementar Rayana. rapidinho isso aí que o professor falou. Sim, sim. Justamente, eu concordo. Tem que a estrutura, né, o governo tem que justamente tomar a frente e fazer, né, projetos e tudo mais para melhorar, senão é impossível. Mas uma coisa que eu ressalto e não abro mão disso é que a sociedade somos nós, cada um de nós. Não existe um inteiro sem as parcelas menores. Então, eu acredito que tudo é reflexo do seu povo. Às vezes a gente reclama tanto de governo, de tudo mais e não sei o quê, né? A gente fala, olha, o Brasil tá um lixo, olha os governantes, o que estão fazendo e não sei o quê. Mas, gente, a gente tem que pôr a mão na consciência e pensar que, de fato, é reflexo do povo. Infelizmente, o povo brasileiro é muito bom, muito trabalhador e tudo mais, mas a gente não sabe votar. Então, assim, tudo que a gente está conversando aqui acerca de política, de meio ambiente, a gente tem que procurar saber escolher, né? E no mais, a gente tem sim que fazer a nossa parte, cada um, porque é de sacolinha em sacolinha que a gente vai melhorando depois. Tá. Legal. Bom, são várias questões, né? Questões amplas aí, né? A Rayana falou sobre a questão de eleição, de votação, etc. e tal, né? E aí a gente vai ter bastante ATPC para continuar nessa discussão, nesse debate, tá? Se caso alguém quiser se posicionar mais uma vez, está aberto. Se não, então eu vou prosseguir aqui, tá? Aí, seguindo aqui o meu resumo, né? Interpretar já instaura a ideia de mudanças para a sociedade, né? Então, a ideia de que quando você vai interpretar, você vai procurar entender um fenômeno, automaticamente já está dentro desse desejo de interpretar, de você querer mudar a sociedade, né? As competências e habilidades foram mantidas conforme a BNCC, já falamos a respeito disso. Cada habilidade deverá ser desenvolvida ou mobilizada pelo estudante a partir dos objetos do conhecimento, tá? Então, essa expressão objeto do conhecimento, para quem não se ligou ainda nessa questão, né? Então, objeto do conhecimento é o que tradicionalmente, antigamente, se chamava de conteúdo, né? Então, ao invés de a gente falar conteúdo, a gente fala objeto do conhecimento, tá? Para pensar aí nos termos, né, que a gente tem que estar lidando, né? Na nossa realidade, né? Então, é currículo paulista, currículo em ação, né? Objeto do conhecimento e assim por diante, tá? Nós temos 10 competências da educação básica, né? Isso são competências que se refere a toda a educação, né? Para todos os componentes
né? A primeira competência vai falar que a gente tem que valorizar os conhecimentos historicamente construídos, né? Então, dentro da história da humanidade, quais foram, né, e quais são os conhecimentos que foram elaborados. Então, isso é uma competência que a gente tem que desenvolver, né? Tem também a questão de competência argumentativa, de argumento, né? Então, acabamos de ter aqui um mini debate, vamos colocar assim, né? E tivemos argumentos de um lado, argumentos de outro, né? E é óbvio que a gente tem que estimular os alunos a desenvolver seus argumentos, né? Não adianta eu falar, sou a favor da pena de morte, mas por quê? E você não sabe dizer por quê, ou sou contra a pena de morte, se a pessoa não sabe dizer o que é, né? Então, também uma das competências aí também tem muito a ver com a nossa área, né? É que é desenvolver a competência argumentativa, tá? Orientação de uma educação voltada para o seu tempo e desafios do mundo contemporâneo. Aí tem uma definição de competência, mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver questões da vida cotidiana, cidadania. Habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores que devem ser desenvolvidos e mobilizados para viver e conviver no mundo contemporâneo. Objetos de conhecimento, que eu falei agora anteriormente, conteúdo, conceito e processos que são apreendidos por meio do desenvolvimento de habilidades, né? Então, as habilidades se desenvolvem a partir do objeto do conhecimento, né? A área do conhecimento explicita as particularidades no tratamento dos objetos do conhecimento e deve garantir a formação integral do estudante, né? Então, essa questão de formação integral do estudante também, que está sendo bastante falada, no currículo paulista fala de formação integral, né? Acho que já deve ter ficado claro, mas só recapitulando, né? Essa formação integral não tem relação com essa coisa de escola de tempo integral. A questão se refere à formação integral, é que nós temos que se preocupar tanto com o aspecto cognitivo quanto com o aspecto socioemocional, né? Que os dois são importantes, né? E agora me lembrei, nesse exato momento que eu estou falando para vocês, tem um programa no YouTube que eu tenho assistido bastante, né? Chama Casa do Saber. Casa do Saber tem historiador, economista, psicólogo, geógrafo, sociólogo, filósofo e assim por diante, falando sobre várias coisas, né? E eu lembro de uma psicóloga, né, falando sobre essa importância, assim, do aspecto cognitivo, né? Quer dizer, você estudar, você ler, isso é muito importante. É lógico que a questão socioemocional também é importante, mas ela quis enfatizar também de manter essa importância do aspecto cognitivo. Eu achei interessante a fala dela. Aí, prosseguindo, aprofundamento dos modos de construção da argumentação e sistematização do raciocínio, análises e interpretações. Temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global. Direito da criança e adolescente, trânsito, meio ambiente, idoso, cultura afro-brasileira, né? Então, temas aí que influenciam a nossa sociedade, né? Aí, temos as categorias de ciências humanas, né? Categorias de ciências humanas. Quais são elas, né? Então, a primeira categoria, tempo e espaço, né? Eu coloquei entre parênteses contexto. Território e fronteira, né? Que eu acho que é um conceito que tem bastante a ver com geografia, né? Eu coloquei entre parênteses espaço, né? Eu acredito que é uma coisa mais ampla do que isso, né? Caso tiver algum geógrafo que queira contribuir, né? O item 3, a categoria 3, né, é indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética. E aí, entre parênteses, eu coloquei, isso eu tirei do próprio currículo paulista, né, existência humana e contradições do humano, né. Então, o ser humano é um ser bastante contraditório, né, e as suas questões, né, existenciais, né, que todos nós temos, né, todos nós vivemos ela, né.
E a gente está num contexto meio, né, de contexto atual difícil que a gente está vivendo aí, né? Então a gente, se não se cuidar, a gente fica deprimido, não é isso? E a gente também vai ter isso também, os alunos também estão vivendo isso também, né? A quarta categoria, política e trabalho, né? Bem comum e produção da vida material. Então, seriam essas 4 categorias de ciências humanas, né? Vou repetir: 1, tempo e espaço; 2, território e fronteira; 3, indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética; 4, política e trabalho, tá? E aí tem uma observação lá que as categorias não se confundem com temas ou propostas de conteúdo, mas podem funcionar como eixos em torno dos quais circulam ideias, fenômenos e processos políticos, sociais e culturais, né? Então, não confundir categoria com tema, né? A ideia de que a categoria seria que a categoria é algo mais amplo, né? Categorias de ciências humanas. Espera-se que o estudante entenda a complexidade das relações que cada um estabelece consigo e com a comunidade em que vive. Então, a gente abordou isso na minha fala, na fala de vocês, né? A complexidade das relações que cada um estabelece consigo e com a comunidade em que vive, né? Estou lembrando, por exemplo, da fala do Ailton, né? Da questão da arborização, do projeto de arborização, por exemplo, né? E todas as falas, né? Acredito também a fala do André no início da TPC, né? Citando lá o Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Também tem a ver com isso também, né? Porque, não sei, estou pensando aqui, por exemplo, em comunidade. A gente pode pensar uma comunidade do meu bairro, por exemplo, né? Como eu posso pensar a comunidade da minha cidade, mas talvez a gente possa pensar também a comunidade do estado ou do Brasil como um todo, né? Uma grande comunidade brasileira aí, né? E pensando no Triste Fim do Policarpo Quaresma, né? Que ele tem uma proposta lá nacionalista, né? Para a sociedade, né? E nacionalismo esse que eu compartilho também, né? Sou um cara nacionalista, gosto de valorizar a música brasileira, cinema brasileiro, né? E assim por diante, né? E aí tem uma parte que eu tirei lá, né, do currículo paulista, né? Que é essa frase aí, né? Superação da condição individualista, egocêntrica e preconceituosa que ainda se faz presente na sociedade contemporânea, né? Então, ainda somos, né? Somos, né? Acho que talvez a gente está num período bastante individualista, né? Não conseguimos pensar muito de forma coletiva, né? Também muitas vezes somos egocêntricos, há muito preconceito na nossa sociedade, né? E que cabe a nós, né, professores da Humanas, tentar, né? Não sei se resolver totalmente, mas pelo menos amenizar essas questões, né? Fique à vontade também para se posicionarem, falarem alguma coisa a respeito, conforme eu vou seguindo aqui. Marcos. Pode falar aí. Aproveitar só eu mais uma vez, ó. Não, legal. Hoje a pauta do ATPC, na verdade, foi voltada a muitas coisas que é um dos princípios da escola PEI, aqui na Erson Miranda de Boffete. Inclusive, nessa frase que fala superação da condição individualista, egocêntrica e preconceituosa que ainda faz presente na sociedade contemporânea. Eu vou voltar um pouquinho para eu falar sobre o nosso programa de rádio. Nosso programa de rádio, além de agrupar as outras disciplinas, organizada pela equipe gestora e pelos coordenadores, para que tudo isso aconteça de uma maneira que seja prazerosa para os alunos, todo mês a nossa rádio, como ela vai ser disponibilizada na rede social, todos os meses ela vai ser dedicada a um professor aposentado, um diretor ou alguém ligado à comunidade que trabalhou na educação. Eu tenho sentido, conversando com alguns colegas, que muitos professores que se aposentam se sentem
quando eles são tão ativos na escola que quando eles aposentam, eles sentem-se como eles faltasse um pouco dele. E a gente procurou, através da rádio, também trazer esse acolhimento a essas pessoas que tanto ajudaram a educação e criar essa empatia na comunidade, porque são professores que passaram e muitas vezes cidades pequenas como Bofete são professores que foram professores de quase a cidade toda, então eles têm um vínculo muito legal com a cidade e nada mais que justo hoje na escola a gente devolver em forma de carinho todo esse trabalho dedicado à educação. Então, a nossa rádio também tem essa função para que essas pessoas sejam valorizadas em vida, para que depois a gente não lembre como apenas uma foto no Facebook ou apenas um comentário em alguma das mídias sociais dizendo que foi uma boa pessoa. A gente vai dizer que é uma boa pessoa para que ele possa ouvir que ela foi uma boa pessoa e que foi muito importante para a educação da nossa comunidade. Então, eu acredito que esse projeto da rádio é um projeto que tende a mostrar, nesse momento, o que a pandemia fez com que a gente sentisse falta. Sentimos tanto falta de um abraço, sentimos tanto falta de um carinho, e nesse momento aqui a escola pode transformar. E a gente, como transformadores de uma sociedade, praticamos o bem, né? Então, peço até toda hora estar intervindo, conversando com vocês, mas parece que as pautas foram direcionadas aos trabalhos que acontecem na PEI Naercio Miranda. A PEI Naercio Miranda ligada sempre em trazer o melhor para a comunidade, faz com que os projetos sejam projetos que sejam acolhedores. No mais, eu peço desculpas se caso interrompi algumas vezes, mas com uma extrema felicidade de contar sobre os projetos e dividir isso com os colegas professores, o qual eu faço a plena questão de sempre dizer nos grupos que participo que é um privilégio dividir meu tempo com vocês. Valeu, Ailton. Eu acho que é óbvio que você não precisa pedir desculpa, né? Com certeza, né? A participação de vocês é muito bem-vinda, quanto mais a gente trocar ideia, né? Como eu já falei anteriormente, né? Se eu ficar falando sozinho aqui vai ser chato. Então eu agradeço a sua participação, agradeço a participação de todo mundo que participou e vai participar e de futuras também, tá? Para a gente ir fechando aí o nosso ATPC, né? Eu coloquei uma cópia dei um print aí do currículo paulista, né? Então, ele está dividido, tá dessa maneira, tem essa tabela aí, né? Eu só coloquei a primeira, depois segue várias páginas ali, né? Então, está dividido desse quadro. Então, do lado esquerdo está as competências, a habilidade, a categoria, né? Que é aquelas 4 categorias que eu falei, né? E os objetos de conhecimento, né? De filosofia, geografia, história e sociologia, né? Então, por exemplo, percebemos que as competências elas são mais gerais, né? Então, analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica, tá? Aí, ó, pessoal, questão das habilidades, que tem esse código aí, ó, eu vou pular um slide que depois eu volto, a questão desse código alfanumérico, né, que deu uma pequena mudada. A gente já estava acostumado com o do ensino fundamental, o anterior, ensino fundamental, por exemplo, né? Agora ele mudou um pouco, né? Então, EE é o segmento. Segmento, o que é? Ensino médio é um segmento, ensino fundamental é outro segmento, tá? Esse 13, o que é esse 13 aí, né? Esse 13 significa que é uma habilidade que pode ser utilizado da primeira série à terceira série do ensino médio, certo? CHS, Ciências Humanas Sociais Aplicado. Então, se fosse uma habilidade de língua portuguesa, ia aparecer o L de língua portuguesa, né? Matemática, MAT de matemática, né? No caso, tá mostrando que é
de ciências humanas, tá? Esse primeiro número que aparece é o número da competência, e o 01 é o número de habilidade, tá? Então, só para falar sobre esse código alfanumérico aí, tá? Então, voltando aqui, né, esse código que estava aqui, embaixo, né, tá o ensino médio, mesma coisa, de primeira a terceira série do ensino médio, ciências humanas, competência número 1, só que embaixo é a habilidade número 2, tá? E o caderno do aluno, né, ele está baseado nisso aqui, né? Então, se você for pegar lá, né, eu vou falar mais de história que eu conheço mais, né? Se você for pegar lá, por exemplo, o caderno da primeira série, né, do ensino médio, vai começar discutindo sobre memória, né? Tem um texto lá, se não me falha a memória, acho que é do Leandro Carnal, né, discutindo a questão da memória, né? E depois, né, a questão da cultura, identidade e diversidade, né? Tá tudo interligado, né? E depois a produção do conhecimento histórico e suas narrativas na origem dos povos do Oriente Médio, Ásia, Europa, América e África, né? Vou ler de filosofia, as origens da filosofia e a atitude filosófica, os períodos e os campos de investigação da atividade filosófica, geografia, as relações entre espaço, sociedade, natureza, trabalho e tempo, transformações antrópicas no meio físico em diferentes sociedades, e sociologia, padrões e normas de distintas sociedades, na cultura, no poder, na cidadania e no trabalho, né? Então, é importante que vocês entrem lá no Currículo Paulista, nessa parte introdutória, leiam, né? Se apropriem desse material, que é bastante importante, tá? Então, pessoal, esse primeiro PPT que eu preparei para apresentar para vocês, eu terminei, né? A gente já está com o nosso tempo meio que acabando, né? Então, a outra parte da pauta, como eu falei para vocês, não dando tempo, a gente vai tratar na semana que vem, né? Eu vou falar, por exemplo, sobre o CONDEFAT. O que é o CONDEFAT? O CONDEFAT é o órgão estadual que cuida da parte do tombamento, né, dos bens históricos, né? Esse termo tombamento se refere, vem de Portugal, né, da chamada Torre do Tombo, né, e a palavra tombo significa registro, né? Então, no CONDEFAT, que é um órgão estadual, e depois você tem o IFAM, que é um órgão nacional, tem a lista dos bens históricos que são tombados, né? Então, por exemplo, aqui em Botucatu você tem 4 bens tombados, né? A Escola Cardoso de Almeida, a Escola Cardozinho, a Estação Ferroviária e a Fazenda Lajado, o Museu do Café, lá são bens tombados, né? Se você quiser consultar na sua cidade qual é o bem histórico, você entra no site do CONDEFAT, né? No PPT, é só entrar no site do CONDEFAT. Eu entrei, acho que uma vez, na escola lá em São Manuel. A escola Augusto Reis é um bem tombado, tá? Aí, pessoal, para terminar, eu queria dar um recado para vocês, que é o seguinte: semana passada, a gente está na semana A, né? Então, essa coisa do centro de mídias, né? Acho que todo mundo já assimilou isso, né? Essa semana é a semana A, semana que vem é semana B, depois volta para a semana A, semana B e assim por diante. Essa TPC que aconteceu hoje, ela vai acontecer sempre na semana A. Então, essa TPC que a gente teve hoje, a gente vai ter daqui a 15 dias, porque semana que vem é semana B, daí volta a semana A, daí tem esse ATPC aqui da diretoria, tá? E na semana B, na semana passada, tem um lance lá do desdobramento, né? E aí, os PCNPs, eu de História, de Geografia, de todas as áreas, nós ficamos disponíveis lá para que, caso o professor ou a professora quisesse entrar, a gente estaria fazendo um plantão de dúvidas, esclarecendo dúvidas. Essa que foi a ideia, tá? Mas a diretoria de ensino achou por bem modificar isso, tá? Então, semana que vem, no desdobramento, nós, PCNPs, iremos nas escolas. É óbvio que daí a gente vai numa única escola, né? Não dá para... Né? Então, por exemplo, na terça-feira que vem, se não me falha a memória, acho que eu vou na escola Sofia Gabriel, aqui em Botucatu, né?
a Shirley está de férias, mas se ela tivesse aí, ela ia numa outra escola, o Márcio numa outra escola. Os PCNPs de língua portuguesa, matemática, mesma coisa. Então, semana que vem, no momento do desdobramento, os PCNPs vão estar numa escola específica, tá? E vai chegar o momento que a gente vai visitar a sua escola. Enquanto a gente não visita, vocês continuam o ATPC de vocês na unidade escolar, preparando aula, fazendo atividades, né, que vocês estejam fazendo, tá? Então, é isso. Alguém gostaria de fazer algum comentário para encerrar? Alguma colocação do que vocês acharam da ATPC e tal? Alguma sugestão de ATPC? Alguém gostaria de fazer uma breve última fala? Bom dia, Marcos. É o Ivan aqui da Escola Walter Carrer. Na verdade, né, parabéns pelo ATPC e sempre, né, bem feito. Na verdade, Marcos, a minha dúvida, o professor já colocou no grupo de PC quanto à gravação do ATPC de hoje, porque os professores que fazem o período da tarde, eles estão nos cobrando. Eu não sei se vai disponibilizar já agora à tarde, porque... Não, legal, bacana. Não, foi interessante você perguntar. Vou disponibilizar, né? Até na hora que eu fui gravar aqui, meu ícone de gravação, não sei porque não estava habilitando, mas eu liguei lá para o Guilherme, que é o PCNP de Tecnologia novo, também lá da diretoria, e ele gravou, né? Então depois eu já vou entrar, assim que terminar, eu já entro em contato com ele, pego o link e vou disponibilizar para vocês, tá? Vou colocar tanto no grupo de PC, do grupo de PC, quanto no grupo de humanas dos professores também. E também vou mandar por e-mail também para as escolas. Beleza, obrigado. É isso, Marco. Valeu, Ivan. Tá. Bom, então, se não tem mais alguém, se ninguém mais quer fazer alguma colocação, né? Eu agradeço a atenção de vocês, né? Eu fico contente de poder ter esse privilégio de fazer a ATPC para vocês, né? Fiquem à vontade aí no decorrer da semana de entrar em contato comigo, de sugerir uma fala de vocês, ou para fazer alguma sugestão. Marco, eu achava interessante que no ATPC tivesse isso e aquilo, por exemplo, né? Então, fiquem à vontade para vocês entrarem em contato comigo, tá? Então, um abraço para vocês, boa semana para vocês, e aí a gente termina, então, a nossa ATPC. Até a próxima. Valeu, abraço.